Bom, retomando, a gente estava falando sobre os atos administrativos, agora a gente vai falar sobre os atos administrativos em espécie, e vamos falar sobre a classificação quanto à forma do ato administrativo. Então, o primeiro aspecto aqui é o decreto. A primeira forma é o decreto. O decreto é a forma pela qual são praticados os atos individuais ou gerais que advêm dos chefes dos poderes executivos, presidente, governadores e prefeitos. Então, os chefes sempre fazem decreto. E aqui existe uma hierarquia. Como existe hierarquia de normas, existe hierarquia dos atos administrativos. Então, o decreto é o ato administrativo mais importante, e é por isso que tem aquela discussão sobre decreto autônomo, que a gente estava falando há pouco tempo, e porque eles são feitos pelos chefes dos executivos. Decreto regulamentar veicula o regulamento que é ato normativo emitido para explicitar a lei do imposto de renda, por exemplo. O decreto de desapropriação que veicula ato individual. Então, o decreto pode ser um decreto normativo, se regulamentar o que está disposto em lei, pode ser um decreto de um ato administrativo individual. E aqui as classificações começam a se misturar. Resolução e portaria. São formas pelas quais se revestem os atos individuais ou gerais praticados por outras autoridades diversas dos chefes do Poder Executivo. Então, os outros órgãos, os outros agentes públicos fazem resolução. É muito comum, por exemplo, ter resolução de Secretaria de Estado ou de Ministério. O Ministério X faz a resolução tal. Ou resolução conjunta, quando tem duas secretarias ou dois ministérios e tal. Resolução. No Estado de São Paulo, pela Lei 10.177 de 98, a resolução é ato de competência privativa dos secretários de Estado, do Procurador-Geral de Estado e dos reitores de universidades. Então, no Estado de São Paulo, resolução é ato de secretário de Estado, de reitor da universidade ou do Procurador-Geral de Estado, que tem, de certo modo, aparenta ser como secretário também, né? O Procurador-Geral do Estado é nomeado diretamente pelo governador, diferente da Procuradoria do município, que está inserida na Secretaria de Assuntos Jurídicos. Então, o PGE é nomeado pelo governador. O Elival sempre foi o PGE favorito do Alckmin. O Elival se aposentou recentemente. E sempre foi o Alckmin, sempre nomeou o Elival. O PSDB sempre nomeou o Elival porque ele é muito próximo. E o procurador do município não, porque ele está inserido na Secretaria de Assuntos Jurídicos, então ele está vinculado na Secretaria. A portaria é reservada a todas as demais autoridades, bem como para as autoridades policiais, dirigentes de entidades descentralizadas e para outras autoridades descritas em lei própria. Por isso o IP pode ter início por portaria. Lembra disso? Que o inquérito policial pode começar por uma prisão em flagrante e por uma portaria? A portaria é o ato do delegado que instaura um processo administrativo. Ele é um ato administrativo e ele é um ato... Então, ele tem forma de portaria. A portaria inaugura o inquérito policial. Então, as autoridades policiais também podem fazer atos administrativos e, neste caso, o ato administrativo por excelência é a portaria. Circular é a forma pela qual são assinadas as ordens internas e uniformes das autoridades aos subalternos. Então é isso, né? Quando ele vai ter uma ordem para todos os subordinados, um regulamento para todos os subordinados, é emitida uma circular. Quando a Corregedoria da Defensoria vai estabelecer algum procedimento específico, pode ser por circular, para informar todos os defensores de que devem passar daquele modo ou de outro. O despacho são decisões proferidas pelas autoridades, os requerimentos e processos de sua competência. O despacho é normativo quando acolhe o parecer sobre matéria, dando-lhe efeito de se aplicar a casos semelhantes e futuros. Então, o despacho é o defiro ou indefiro da autoridade administrativa, do agente administrativo. Quando ele é baseado num parecer, e é um parecer sobre a matéria, ele pode ser normativo e aplicado, e aí passa a ser aplicado para outros casos. Tinha um caso agora. Depois eu lembro. Então, um exemplo disso recente sobre aqui a administração pública do Estado, daqui a pouco eu lembro o exemplo. Se eu não lembrar, eu trago depois, no próximo aula. Oi. Esse conteúdo fala de dados administrativos que são ordinatórios. Tem essa classificação também? Eu posso dar uma conferida, vou ver se eu tenho aqui, mas eu acredito que o ordinatório seja a mesma coisa do normativo. Tá. Que aí, inclusive, na resposta, o despacho não era ordinatório, eu não entendi. Eu falei, vamos ver se a gente chega aqui nela, senão eu te trago a resposta depois, com mais cuidado. E o alvará é a forma pela qual se reveste a autorização e a licença de poder de polícia. Fala assim, alvará de autorização e de licença. O alvará, então, é a forma com que é dada a licença ou a autorização. Então, o controle dos atos administrativos. E aqui a gente muda de tema.
Eu vou ver depois para você sobre direitinho, para eu não falar bobagem, tá? Aí te trago depois, eu mando no e-mail para responder. Então, controle dos atos administrativos. E aí a gente já discutiu bastante sobre controle, mas agora a gente vai formalizar um pouco esse debate, né? Sobre como pode ser dado o controle, como ele é feito e quais são os limites. Então, é a manifestação do Estado de Direito, a própria legalidade, pois o ato administrativo e legal deve ser controlado pelo Judiciário. O ato em confronto com a lei, seja vinculado ou discricionário, deve ser anulado. Que é o que a gente está discutindo sobre anulação de ato legal e a revogação de ato discricionário quando couber, quando for discricionário. A administração pode fazer o controle de legalidade de ofício, que é a autotutela. O Judiciário, por sua vez, deve ser provocado. Então, o Judiciário não pode, a despeito de, às vezes, fazer ou fazer além do pedido, o controle de legalidade de ato administrativo. Autotutela. A administração age com razão do poder de autotutela, conforme as súmulas 346 e 437 do STF, podendo controlar a legalidade e o mérito do ato. Então, a autotutela possibilita a revogação em razão de conveniência e oportunidade, que é o que a gente falava. Quando é conveniência e oportunidade, se revoga o ato. Quando o ato é legal, se anula o ato. Súmula 346. A administração pública pode declarar a nulidade de seus próprios atos. Expressão da autotutela. Súmula 473. A administração pode anular seus próprios atos com derivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles não se originam direitos, ou revogá-los por motivo de conveniência e oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvar em todos os casos a prestação judicial. Ou seja, tem sempre uma súmula para resumir o que a gente fala em meia hora. Que é basicamente isso aqui. Revogação. Apenas atos discricionários legais podem ser revogados. Esse ato é a verificação de que aquele ato não mais atende à conveniência e oportunidade. Se eu lembrasse que tinha esse slide, eu não tinha falado tudo aquilo naquela hora. Eu sempre esqueço os slides que eu coloco na ordem que eles colocam. Então, o controle do ato administrativo vinculado pelo Poder Judiciário. E aqui a gente vai discutir aquela questão sobre qual é o limite do controle do ato do judiciário ou não, né? O judiciário pode controlar o ato vinculado de forma ampla e restrita, pois todos os requisitos estão previstos em lei. Controle de legalidade sobre o ato administrativo. Então, como tudo está previsto em lei, se tiver alguma coisa que está errado, está fora da lei, é controle de legalidade, o judiciário pode fazer e anula o ato. Ou refaz o ato, supre a vontade da administração, porque existe inclusive uma discussão se há vontade ou não da administração no ato vinculado, e produz os efeitos que são necessários. No controle do ato discricionário, pelo Poder Judiciário, o Judiciário pode controlar o ato discricionário, mas de forma restrita, analisando apenas os atos vinculados à lei, competência, finalidade e forma, controle de legalidade. Quanto aos requisitos discricionários, motivo e objeto, o Judiciário não pode proceder ao controle de mérito do ato administrativo, sob pena de violação do princípio da separação de poderes. Mais modernamente, há 15 anos, há entendimento que relativiza esse preceito. O tamanho da liberdade dada ao agente público vem diminuindo. Por exemplo, a vedação ao nepotismo, a súmula vinculante número 13. Existe, então, se o cargo de livre nomeação, essa livre nomeação deveria ser controlada por aspecto de legalidade. Só que não existe lei proibindo eu nomear o meu filho. Ou não existe lei proibindo eu nomear o filho do meu colega e o meu colega nomear o meu filho, que é o nepotismo cruzado. O que o Poder Judiciário fez? Olha, isso viola a moralidade da administração ou a impessoalidade da administração e então não pode mais acontecer. O Poder Judiciário fez uma súmula vinculante, um caso em que ele legislou, porque não tinha legislação nesse sentido. E que é o que a gente discutia sobre os limites do ativismo judicial. Nesse caso, foi um caso de legislação. É claro que o nepotismo pode ser ruim, pode não ser. Porque você não pode descartar uma pessoa apenas porque ela é filha de alguém, ou porque ela é parente de alguém, se ela for competente. Então, é o risco que você faz de ter alguma coisa, de ter alguns limites. Então, por exemplo, no Tribunal de Justiça, nenhum filho de juiz ou desembargador pode ter cargo em comissão. Ainda que seja com outro juiz, em outro local do Estado, se tiver um parente de juiz, não pode ter. Para poder exercer um cargo de livre nomeação, que não seja concursado, você pedir uma autorização para o CNJ. E o CNJ, analisando o caso, verifica se é um nepotismo e autorizaria, naquele caso específico, o exercício de um ato de um cargo de livre nomeação. Então é uma coisa que serve para moralizar, mas acaba gerando um controle tão grande que às vezes pune aquele cara que é competente, mas tem um parente que é juiz, ou um parente que é desembargador. Então, às vezes, tem algum exagero nessa situação e que acaba punindo quem é competente mesmo. Você pode querer colocar a sua filha que estudou engenharia para fazer parecer jurídico, não faz o menor sentido.
E aí tá errado, mas só porque é sua filha. Mas você pode, se colocar alguém colocar a sua filha que é engenheira, porque ela é engenheira num cargo de engenharia, e ela exercer o cargo com competência e adequação, e não teria nenhum problema nisso. Mas isso é súmula vinculante, que diminui o espaço da discricionariedade. Então, se é livre nomeação, em tese eu posso nomear qualquer pessoa que tenha qualificação para aquele cargo, né? Então, se o cargo é para ser exercido por quem estudou direito, tem que ser alguém que o bacharel em direito. Se o cargo é exercido por engenheiro civil, tem que ser um engenheiro civil. Mas pode ser qualquer engenheiro civil. O STF diz não pode. Se ele for parente de outra pessoa, não pode. Se ele for seu parente, não pode. Que é a súmula vinculante. Que, no fim, é aquela questão, né? Você tem toda de boa intenção, o inferno está cheio. A súmula vinculante é interessante, ela veio para moralizar. Mas ela moraliza de um jeito que, às vezes, pune quem não tem nada a ver com isso. E, às vezes, veda uma situação de modo genérico, sem ter alguma condição ali mais adequada. Tanto que começaram a relativizar, e o CNJ autoriza agora em casos específicos, ou o CNMP autoriza em casos específicos, ou deve haver o próprio órgão da administração federal ou estadual, que deve analisar e verificar, e o STF verificar cada caso. Porque a normativa genérica acaba gerando injustiça em alguns casos. Então, a liberdade do agente público vem diminuindo em função das aplicações dos princípios constitucionais, que integram a legalidade, principalmente pela aplicação dos princípios constitucionais de proporcionalidade e razoabilidade. Dentro da discricionariedade pura do agente, ou seja, as escolhas dos administradores que são compatíveis com os princípios, não pode haver intervenção judicial. Assim, o judiciário passa a analisar os motivos, se os motivos dos atos são legítimos, são existentes, etc. E a proporcionalidade e a razoabilidade. Vocês lembram da regra da proporcionalidade? Importante. Proporcionalidade. É regra ou princípio? Acho que é princípio. Por que é princípio? Porque não é regra não estabelece regras de conduta. Então, regra é aquilo que é tudo ou nada. Ou você aplica ou você não aplica. Princípio é aquele que, segundo o Alex, é o máximo de otimização, né? Você aplica na medida em que ele é possível ser aplicado. Ou existe o choque entre, ou no choque ou no debate entre os princípios, eles se chocam e produzem, e aí tem que ser, no caso concreto, analisar qual vai ser aplicado. Eu posso deixar de aplicar o princípio da proporcionalidade, ou da regra da proporcionalidade, no mecanismo de resolução de conflito entre princípios? Se você pode deixar... Vou explicar. O Alex criou um mecanismo, não sei se foi o Alex mesmo, mas é o Alex que difunde isso, e o Virgílio Afonso da Silva, que é quem difunde no Brasil bastante isso, que estudou com o Alex. O Alex difunde um método de resolução de conflitos entre princípios. Esse método tem lá a adequação, a necessidade e a proporcionalidade no sentido estrito. São as 3 etapas desse processo. E necessariamente tem que passar por uma etapa depois da outra. Esta ideia do modo de resolução de conflitos é um princípio ou uma regra? O modo de resolução é uma regra. Você tem que seguir um passo a passo. Sim, é uma regra da proporcionalidade. Então não é um princípio da proporcionalidade. O princípio da proporcionalidade é aquilo que gera essa ideia. Quando você fala em princípio da proporcionalidade, você está vinculado a uma ideia de princípio anterior. É uma ideia de princípio antiga, que é a ideia de que é uma ideia de que norteia as outras regras, que era uma ideia prévia ao como é que era o nome porra do americano? Dworkin, que é anterior ao Dworkin e o Alex, que difundiram, né? Não sei se foram eles construindo mesmo, não tenho condição de falar isso, mas que difundiram essa ideia de princípio como o máximo de otimização, ou como esse é o Alex, né? O Dworkin tem outra definição para isso, mas que definiram essa ideia de princípio e regra e essa distinção diferente entre princípios e regras, que o Barroso confunde tudo quando ele escreve aquele livro dele, que virou uma salada e ele tá... Oi? A gente fica perdido. Pois é. Então, o livro do Virgílio é melhor. O Virgílio tem um livro sobre, acho que a aplicação dos princípios ou alguma coisa assim, e é melhor, ele explica mais redondinho. Ele basicamente reproduz a ideia do Alex, mas ele explica a ideia do Alex e fica mais fácil. Então, essa ideia a ideia de princípio da proporcionalidade, o princípio da razoabilidade, ter isso como princípio é uma ideia anterior a essa nova distinção entre regras e princípios. Quando você estabelece a distinção entre regras e princípios, regras é aquilo que é tudo ou nada, você aplica integralmente ou não aplica, princípio é aquilo que é o máximo de otimização, você aplica na medida em que os conflitos permitem,
você tem que estabelecer uma regra, então você tem que estabelecer um mecanismo de solução de antinomias. Então, nas regras, os mecanismos de solução de antinomias são aqueles lá do Bobbio, antigos, que a proposta cai na prova de vocês, né? Cai, né? Tá no edital, não tá? Então, bom lembrar disso. Cai, tá no edital. As regras de antinomia, que são a especialidade, a antiguidade e a hierarquia das normas. As regras são definidas, quando há um conflito de regras, são definidas por esses 3 elementos. Quando há um conflito entre princípios, não é possível usar esses 3 elementos. Então, e aí se estabelece um mecanismo de resolução de conflitos. Esse mecanismo de resolução de conflitos não pode ser um princípio. Senão você nunca resolve o conflito. Porque se ele é um princípio, ele pode deixar de ser aplicado. Então, se você tem um mecanismo que pode deixar de ser aplicado, ele não resolve. Ele resolve parcialmente. Porque em alguns casos você vai deixar de aplicar. Porque ele é o máximo de otimização e não uma regra. Então, o princípio... Então, tem que ser regra. A regra da proporcionalidade é a regra da razoabilidade. Ela tem que ser regra. Porque se ela não for regra, você não consegue usar como mecanismo de resolução. Porque se houver conflito, você tem que ter uma regra para resolver aquele conflito. Porque se você tiver um princípio para resolver aquele conflito entre princípios, 2 conflitos brigando, você coloca um terceiro princípio, não vai resolver o problema. Só vai causar mais problema. Nesse caso específico, a regra se sobrepõe ao princípio? Não, a questão não é a regra se sobrepõe ao princípio. A questão é que, quando existe conflito entre 2 princípios, ou mais princípios, existe o Alex propõe uma regra para resolver esses princípios. Ele não se sobrepõe, na hora de operar, na hora de resolver esse conflito que é dado, eu preciso de usar uma regra. Tanto que necessariamente eu tenho que passar por adequação, pela necessidade, e depois pela proporcionalidade em sentido estrito. Eu não posso começar pela proporcionalidade em sentido estrito, apesar de algumas pessoas fazerem isso de vez em quando. Eu não posso fazer isso. Tem gente que faz. Errado, mas faz. Porque não entendeu que isso é uma regra. E tem que ser regra, porque senão não faz sentido. Senão a ideia não faz sentido. Não tem sentido você ter um princípio para resolver um conflito entre princípios. Então, a proporcionalidade é a regra. Olha lá, princípio implícito da proporcionalidade. Princípio de proporcionalidade é equivalente à razoabilidade, apesar da maioria dos autores entenderem que se tratarem de princípios diversos, origem diversa. Em geral, de modo geral, porque eu também não estudei tanto constitucionalismo assim, o Dworkin falava em razoabilidade e o Alex fala em proporcionalidade. E eles usam denominações diferentes porque eles entendem um pouco diferente as duas coisas. No Brasil sempre fala as duas coisas e isso às vezes é misturado porque falta um pouco de, não sei se é honestidade intelectual, mas talvez sistematicidade na hora de analisar a questão. Falta um pouco de método científico. A palavra é essa, a expressão é essa. O fundamento constitucional. Então, fundamento constitucional para a regra de proporcionalidade e razoabilidade. Existem vários entendimentos sobre qual é o fundamento. Cláusula do devido processo legal. Esse princípio tem 2 facetas. O sentido formal e o sentido material. O conteúdo do ato administrativo deve ser proporcional devido. Prevalece no STF. Essa ADI aqui decide que o princípio da proporcionalidade decorre do devido processo legal. Ninguém será privado de liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Princípio da legalidade quanto à finalidade. A lei acarreia uma finalidade que deve se vincular à proporcionalidade. A administração pública, direta ou indireta, de qualquer de seus poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também é o seguinte, né, que tem outros princípios lá. Que está na lei, né, que o texto. E aqui o artigo 5º ninguém será obrigado a deixar de fazer nada em virtude de lei. Fazer ou deixar de fazer nada em virtude de lei. Então, existe essa ideia de que o devido processo legal precisa ter algo que seja proporcional. Não dá para eu falar, olha, eu vou deixar de fazer uma escola porque eu vou fazer uma alça de acesso numa estrada. Eu vou fazer um hospital para fazer um campeonato de futebol. Você tem que ter alguma proporcionalidade ali na razoabilidade no gasto. E essa também é um problema dessa terminologia, porque se usa razoabilidade e proporcionalidade para expressar coisas diferentes. Então, a depender de um autor, se for um autor mais antigo, ele usa num sentido. Se for um autor novo, constitucionalista, usa em outro. E às vezes no cotidiano a gente usa em mais de um sentido. Então, você fala que não é razoável, não é proporcional, o cara gastar para fazer um campeonato de futebol em vez de gastar para comprar remédio no hospital. Mas
não necessariamente está falando isso no termo como o Alex usa esse termo, como o Dworkin usa esse termo, ou como a lei usa esse termo. Então vira também uma grande confusão, uma grande salada por causa disso. O que decorre disso é consequência. Essa grande confusão, essa grande salada teórica faz com que o controle judicial de proporcionalidade e razoabilidade seja muito maior do que ele seria em princípio. Porque se cabe tudo e se não cabe nada, e se eu não sei exatamente como eu vou delimitar tudo isso, fica a critério do julgador, na delimitação, se ele quer julgar aquilo ou não, ele vira decisionismo, que é o que o Lênio critica, na questão do decisionismo. Então é importante entender essas coisas para saber, inclusive, quando o cara está torcendo o conceito para encaixar naquilo que ele quer. Então, o controle do silêncio administrativo. A gente estava discutindo aqui o silêncio administrativo. O silêncio administrativo só tem significado se a lei qualificar. E aí a gente tem duas possibilidades aqui, que a gente já tangenciou na outra aula, que são o controle dos atos administrativos vinculados e o controle dos atos administrativos discricionários. E são diferentes. Por quê? Por que eles são diferentes? Por que controle judicial no ato... A gente já falou isso hoje, já falou na outra aula. Por que é diferente? No controle vinculado e no controle discricionário? Vinculado depende da lei. Sim. Vinculado depende da lei, discricionário depende do método administrativo. Então, o silêncio administrativo representa um não ato, trata-se de um fato administrativo. Sob essa perspectiva, a administração ele deve se manifestar, não pode ficar silente. A não manifestação configura abuso de poder. E aí, o abuso de poder gera o direito de petição da Constituição Federal. Além da Constituição Federal, diversas leis determinam a vedação do silêncio. Por exemplo, o artigo 48 da Lei 9748 de 99. A administração tem o dever de explicitamente emitir decisão nos processos administrativos sobre solicitações e reclamações em matéria de sua competência. Sob a perspectiva de particular, não se aplica a máxima de quem cala consente do direito privado, como regra geral. Então, soluções. Então, o silêncio administrativo, em tese, não cabe. E algumas leis, inclusive, vedam o silêncio administrativo. Só que ele é uma realidade. Às vezes a administração deixa de decidir sobre algum assunto, sobre algum tema. E aí é possível atribuir efeitos ao silêncio. Quando fica em silêncio, é expressa pelo deferimento, que é o caso da nomeação na lista tríplice, quando o governador ou o chefe do executivo não se manifesta. Passou 15 dias... Está aprovado. É o caso do veto. Quando ele não veta em 15 dias, está promulgado a lei. Indeferimento ao silêncio negativo. Então, quando o controle do ato vinculado, e aí a gente já discutiu isso em outra aula, se o controle judicial do ato administrativo é exercido pelo poder num ato vinculado, o próprio judiciário resolve o ato, emite o ato administrativo. Porque ele é vinculado, então todos os aspectos de lei, ele já fez o controle de legalidade, ele próprio emite o ato. Se o controle do ato é discricionário, o judiciário não pode substituir o mérito da administração, devendo limitar-se a conceder a obrigação de fazer para que a administração expresse uma decisão. Então, quando existe não há uma decisão, o que o judiciário deve fazer, como doutrina clássica, né, do direito administrativo, é determinar que a administração decida. Só depois que ela decidir, é que ela pode ser verificada, e aí seria um outro processo, a legalidade daquela decisão e, eventualmente, a proporcionalidade e razoabilidade daquela decisão emitida. Então, mas é preciso que haja uma decisão, e essa decisão, para ser efetuada, tem que ser pela administração, porque tem mérito administrativo. Então, o prazo para ingresso com ação judicial, 30 dias no âmbito federal, nós temos o artigo 49 da Lei 9784 de 99. Então, concluída a instrução no processo administrativo, a administração tem um prazo de até 30 dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada. No Estado de São Paulo, o prazo mínimo é de 120 dias. Prevalece o silêncio negativo. Pelo parágrafo 1º, prevalece o silêncio negativo. Então, o prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie prestados à administração será de 120 dias, se outro não for legalmente estabelecido. Se a lei não estabelecer, aplica-se a lei federal, 30 dias. Omissão contra a lei ou enunciado de vinculante é passivo de reclamação constitucional. Isso aqui é uma informação à parte. Então, o que acontece? Qual que é o prazo para a administração emitir uma decisão? Emitir na administração federal, 30 dias. Na administração do Estado, 120 dias. O silêncio negativo seria indeferimento, né? No parágrafo 1º existe a possibilidade de indeferimento pelo silêncio, em alguns casos específicos. Ele estabelece lá alguns casos em que isso é possível. Então, nesse caso, quando é que eu posso entrar com o mandado de segurança? Quando é que começa a contar o meu prazo decadencial do mandado de segurança pelo não ato, pela omissão administrativa?
prazo dos 30 dias, 60 dias? Após o prazo de 30 dias. Então, 120 dias para entrar a juizar, impetrar o mandado de segurança, começa a contar do decurso dos 30 dias. No estado de São Paulo, são 120 dias. Então, só depois de decorridos 120 dias, é que aquela omissão passa a ser um ato coator, porque deveria ter havido o ato administrativo e não houve. E aí, em razão disso, razão disso pode haver... No caso, é reclamação, só por ser de reclamação no chão, mas dá para entrar com mandado de segurança também? Dá, mas é possível. Você acha que é mais prático? É mais prático no dia a dia, talvez é mais rápido. Mas cabe reclamação constitucional quando o descumprimento for de súmula vinculante. Então, a extinção do ato administrativo. A gente já está acabando, porque também já está acabando a aula. Categorias. Então, pelo cumprimento de seus efeitos, né? O administrativo, quando cumpre seus efeitos, ele se extingue. É extinto ordinariamente quando a causa decorrer naturalmente do ato. Então, esgotamento do prazo, atingimento do termo condição, esgotamento do objeto, pode se dar pelo esgotamento do seu conteúdo jurídico, o ato que defere férias após o período de gozo, ou a extinção da execução material, ou do implemento da condição resolutiva ou termo final. Vocês lembram que era uma condição resolutiva? Que a gente discutiu na outra aula? Existe a condição suspensiva e a condição resolutiva. A condição resolutiva é que põe fim aos efeitos. A condição suspensiva é que suspende os efeitos até que a condição aconteça. Então a resolutiva vai produzir efeitos até que aquilo aconteça. E a suspensiva não vai produzir efeitos até que aquilo aconteça. Então ele se extingue e ele acaba, o ato administrativo acaba, quando numa condição resolutiva, a condição resolutiva acontece. Então resolve o ato administrativo. O desaparecimento do sujeito ou objeto sobre o qual recai o ato. Então, a morte do servidor que pediu férias. O ato que concedeu as férias desaparece. Então, o objeto acabou, pereceu. A contraposição é a extinção do ato administrativo pela prática de outro antagônico ao primeiro. Por exemplo, a nomeação e a exoneração. Ou a emissão de um ato discricionário e a sua revogação. Ele é revogado, ele acaba. Tem que ter o paralelismo das formas, né, que a gente já discutiu, tem que ser no mesmo ato, no mesmo formato. Caducidade é a extinção do ato administrativo em virtude da sua invalidade superveniente. O ato que era legal passou a ser legal por alteração de norma que regia aquela situação. Exemplo, alteração de lei de zoneamento. Zona era zona de moradia, depois passa a zona especial não lembro o que era ZR. Mas você pode pegar zonas específicas, essa lei de zoneamento muda bastante, né? Então, a zona passa a ser uma ZEIS, por exemplo, que é a zona especial de interesse social. E aí a propriedade tem finalidade de moradia. Então, se aquela alteração mudou, então se você estava fazendo uma outra obra naquele negócio, ou ia destinar, aquilo se torna legal e caduca o ato administrativo porque a realidade jurídica legal mudou. A cassação é a extinção de ato administrativo porque o particular não cumpre as condições a ele impostas. O vício está na execução. Por exemplo, licença de funcionamento do bem para determinado fim, mas o particular desvirtua o uso. Boate Bahamas, que tinha licença para ser American Bar, restaurante, boate, balneário. Mas não se destinava a isso. Bahamas é puteiro. E tinha licença de funcionamento de American Bar. Então existia uma divergência entre a realidade e aquilo que acontecia. Tanto que foi por isso que ficou fechado um tempão. Mas vai e volta, né? Vai e volta. Renúncia é a rejeição por parte do destinatário do ato de uma situação jurídica favorável que se desfrutava em relação àquele ato. Então, a renúncia eu abro mão de alguma coisa que eu tenho interesse porque eu não quero mais. Mas aí, no caso, ele depois regularizou e foi para que objetivo? Ele pode. Tá. Não, em tese... A prostituição não é. Então, a prostituição não é crime, mas o rufianismo é. E o rufianismo é a exploração da prostituição. O cara ser dono da boate, em que ele contrata e fornece, disponibiliza o serviço de prostituição, é rufianismo. Porque ele explora, não é ele que está se prostituindo. Ele está ganhando dinheiro em cima de alguém que está se prostituindo. Então ele está explorando a prostituição. Então esse é o grande debate ali, né? Como consegue essa coisa? A revogação é a extinção do ato por razão de sua conveniência ou oportunidade. A gente já falou isso 20 vezes aqui hoje. Motivos da revogação: o exercício de um juízo de conveniência ou oportunidade ou o exercício do método administrativo. E o objeto da revogação de um ato é ato lícito, legal. Quando o ato for ilícito, ocorre a anulação. E a titularidade. Quem tem competência para revogar o ato administrativo é a própria administração. O Poder Judiciário só pode revogar seus próprios atos administrativos. Então, o Judiciário não pode revogar ato de outro poder. Só os seus próprios atos administrativos.
Nos demais, não, pois não se pode imiscuir no mérito administrativo alheio, limitando-se a verificar a legalidade do ato, sob pena de violação e separação dos três poderes. O controle aqui, a gente já falou da súmula 473. Dentro da administração, quem pode revogar o ato é quem o exarou, ou seu superior hierárquico, poder hierárquico. Essa competência é intransferível, salvo disposição legal. Então, se eu tenho um juízo de conveniência e oportunidade, só eu ou meu superior pode revogar. Efeitos da revogação. Ex nunc não retroage, baseando-se no seu objeto. Se o ato é legal, aceito pelo direito, seus efeitos não são preservados. Por quê? Porque a revogação não é anulação. Anulação, em tese, retroage, ex tunc. Limites para exercício da competência para revogar. Então, existe uma competência para emitir o ato e essa competência é a mesma para revogar, porque quem emite o ato é o titular para poder revogar a ação. Mas isso tem limite. Então, somente os atos discricionários podem ser revogados. Alguns atos de administração são irrevogáveis. São os atos vinculados. Então, segundo o STF, licenças para construir podem ser revogadas, mesmo estando com os requisitos cumpridos. Exemplo, concede licença para construir e depois decide largar a rua e revoga a licença. Na realidade, não se trata de revogação, mas de uma expropriação do direito de construir, desde que antes da sua construção. Sua consequência é a prévia indenização. Então, o que acontece aqui é, de novo, a questão da inexatidão terminológica. Se eu tenho uma licença, essa licença não é revogável, porque a licença não é revogável porque ela é um ato vinculado. Mas, se eu dou uma licença para construir e depois no meio do caminho eu decido fazer uma autoconstrução que inviabiliza aquela licença de construir, eu exproprio o direito de construir e eu não estou revogando uma licença, porque eu não posso revogar uma licença. Só que o STF, provavelmente num caso concreto, definiu que nesse caso poderia haver revogação e foi uma imprecisão terminológica. A questão é que existia uma expropriação, inclusive deve ter sido, eu não sei qual decisão específica é isso, mas deve ter coisa a ver também com a questão de indenização, né? Qual a indenização seria? Se era prévia, porque tem a questão de ser prévia ou não. Porque na desapropriação tem que ser a indenização ser prévia e justa e prévia, né? Então, talvez tinha alguma coisa a ver com o momento da indenização na questão de revogar uma licença ou na questão de expropriar o direito de construir. Atos já exauridos, já esgotados todos os seus efeitos. Na realidade, esse ato não existe mais, não pode ser revogado. É a mesma coisa. É a questão terminológica. O ato que se exauriu já foi extinto pelo exaurimento e não é revogado. Atos já exauridos em relação ao seu objeto. O ato que aguarda o recurso de órgão hierarquicamente superior, o particular recorre do ato, a autoridade inferior não pode agora revogá-lo. Então, se eu emito um ato discricionário, a parte, o particular envolvido que seja prejudicado recorre, eu não posso mais revogar. Agora tem que esperar jogar o recurso. Isso é uma limitação efetiva à revogação. Porque todos os outros aqui são entendimentos equivocados do que era a revogação. Nesse caso, não. Nesse caso, é uma limitação efetiva ao direito de revogar. Meros atos administrativos, certidões, atestados, votos, isso aí não tem como revogar. Você não vai revogar uma certidão de antecedentes criminais. E atos, procedimentos, processo administrativo, porque cada novo ato preclui o anterior. Por quê? Porque atos procedimentais, o procedimento anda para frente. É a mesma coisa que atos judiciais, né? O novo ato faz com que preclua o ato anterior já revogado. Então eu não posso mais revogar um ato anterior, porque eu já fiz um novo e o processo tem que andar para frente. Senão ele nunca anda para frente, ele sempre volta. E atos que geram direito adquirido. Caso seja necessário suprimir o direito, somente é admissível via desapropriação, que é a questão, de certo modo, do direito de construir, da licença para o direito de construir. Então, se ela num ato vinculado gerou um direito, para eu tirar aquele direito, eu preciso desapropriar o direito. Que é o caso da expropriação. E o efeito repristinatório? Vocês lembram o que é efeito repristinatório? Do direito civil? Da lei de introdução ao direito brasileiro? Sim. Uma lei que volta uma posterior, mas depois Então, existe a repristinação, e a gente vai encerrar por hoje porque isso vai levar mais tempo. Existe a repristinação e existe o efeito repristinatório. Então, a repristinação é vedada pela lei de introdução ao direito brasileiro, pela antiga lei de introdução ao Código Civil. Ela é vedada, proibida. Então, se uma lei revoga, a lei A é revogada pela lei B, se a lei C revoga a lei B, a lei A não passa a vigiar novamente. Mas existe o efeito repristinatório, que é acontecer isso sem necessariamente haver a revogação de lei.
Então, ato A é revogado pelo ato B, que é revogado pelo ato C. Ato B volta a surtir, ato A volta a surtir efeitos, que é a mesma coisa da lei, né? Da questão da representação. O tema polêmico tem duas posições. Afinal, tudo que é polêmico daqui a pouco tem uma terceira. Aplica a regra geral da lei de introdução ao Código Brasileiro. Não há efeito repristinatório, só disposição expressa em lei. O José Santos Carvalho Filho. Ou aplica seu efeito repristinatório porque o ato C destina-se unicamente, se o ato C destinar-se unicamente a repristinar o ato A, por questão de lógica. Então, se o meu ato, por exemplo, foi determinado agora a privatização da Eletrobras. Vamos supor lá que tem um ato administrativo para privatizar a Eletrobras. O governo perde a eleição e vem um novo presidente. O novo presidente não quer privatizar a Eletrobras. Então ele revoga o ato que determinou a privatização da Eletrobras. Nesse caso, que é ruim, por exemplo, pensando bem, não haveria uma repristinação, porque não seria o caso, mas seria um caso possível em que a intenção do ato C é produzir efeitos do ato A novamente. Entenderam a questão? Então, o professor Celso Antônio falou o seguinte: olha, não existe efeito repristinatório se o ato C tiver um conteúdo diverso tiver outro conteúdo também, se ele estiver regulamentando a questão. Mas se ele for unicamente para revogar o ato B com o objetivo, com a finalidade de fazer com que o ato A volte a viger, então é possível efeito repristinatório. Então, nessa possibilidade, o Celso Antônio diz que pode. O Carvalho Filho fala que nunca pode. Sempre que por um novo ato vier a ser... Então, não é expressamente determinando o efeito repristinatório, entretanto, uma lei sergipana, elaborada pelo Auris Brito, que prevê o efeito repristinatório como regra. Então, nessa lei aqui fala, sempre que por um novo ato vier a ser revogado o ato revogatório, entende-se que seu efeito é de restabelecer a situação originariamente criada pelo primeiro ato, salvo disposição em contrário. Quando uma lei é declarada inconstitucional, tem efeito repristinatório? Senhores candidatos. Não? Se a lei que revogou aquela lei anterior foi declarada inconstitucional. A menos que tenha dimensão expressa, né? Menção expressa onde? Na lei revogada. Porque se ela é inconstitucional, não produziu nenhum efeito, ela não revogou a lei anterior. Tem. Porque aí volta a lei anterior, que ela é inconstitucional. Então, essa questão foi debatida, e é um tema bastante complexo, a questão da emenda... qual é o número da emenda? Acho que é 72. Que fala sobre... que mudou o regramento dos precatórios. Então, a lei, eu acho que é a emenda 72, mudou o parágrafo 12º do artigo 100 da Constituição. E estabeleceu o modo como seriam corrigidos os precatórios. Essa norma mudou a lei, foi aplicada pela Lei 11.990, alterou a Lei 9.797/94, que estabeleceu o modo de correção monetária e de aplicação de juros de mora nos débitos da Fazenda. Esses débitos da Fazenda eram os débitos anteriores à admissão de precatório e posteriores à admissão de precatório. Então eles tem duas naturezas de débito, né? Depois que já saiu o precatório e antes saiu o precatório. A Lei 9.494/97 estabelecia os juros de mora e a correção nos dois casos. Depois houve uma nova lei, a 11.960 de 09, que mudou a regra, mudou o artigo 1F dessa Lei 9.797/94 e mudou o regramento passou a aplicar, mudou o regramento da correção monetária. Essa lei tinha base nessa emenda constitucional, na nova redação do parágrafo 12 do artigo 100 da Constituição. E esse artigo foi declarado inconstitucional. Essa emenda numa ação no julgado do Fux, foi declarada inconstitucional. Esse parágrafo 2º, a redação dada ao parágrafo 12º do artigo 100. E por arrastamento, a alteração da Lei 11.990, na lei, no artigo 1F da Lei 9.494/97, também foi declarada inconstitucional. E aí se tinha essa questão. Então, não existe regra de correção, então? Ou eu aplico a regra de correção anterior, que tinha sido revogada pela lei? E aí essa decisão do Fux ficou pendente de modulação de efeitos. Eles não conseguiram decidir naquele momento, ou não era, porque na verdade eles perceberam o tamanho do problema e decidiram não decidir a modulação de efeitos. Então eles decidiram, sabe, não liquid? Então, existe, sempre.
eles decidiram que não dá, na verdade perceberam o tamanho do problema e resolveram não modular efeitos, então não aplicava a decisão. Então já tinha declarado inconstitucional o artigo, inclusive por arrastamento o artigo da lei, mas não aplicou. Até que eles decidiram modular efeitos e decidiram, daí, na verdade teve dois problemas. Primeiro, valeria para todos os débitos da fazenda? E aí, no tema 810, o Teori Zavascki diz que não, que valeria apenas que a Constituição, a lei, o artigo 10º, o parágrafo 12º na Constituição dizia que era para os precatórios, débitos já transitados e julgados. E a lei fala para todos os débitos. Então, seria parcialmente revogada por arrastamento essa lei, então valeria para os outros débitos, mas valeria para o precatório. Depois, então, foi estabelecido um tema de repercussão geral para resolver essa questão, que ainda estava pendente de resolver. E a modulação de efeitos foi que a partir do julgamento, a partir do ato do julgamento, os débitos iam ter outra correção. Então isso mudou totalmente a regra de débito, aumentou a dívida do Estado e tal, foi uma loucura. E aí ficou pendente essa outra nova questão. E essa nova questão, por óbvio, foi decidida igual àquela anterior. Então tinha aquela discussão de, olha, tá bom, formalmente você está certo, mas precisa. O STF já se manifestou na matéria de que isso é inconstitucional, seja para o precatório, seja antes. O fato do momento em que o débito se formaliza não interfere na constitucionalidade do critério de correção monetária de juros. Então, no fim das contas, eles decidiram, lá no tema 810, que era inconstitucional também, aquela alteração. Então, o que fica hoje? Fica o texto original da Lei 94/94/97. E ele é aplicável. Então a lei nova não é aplicável. A Lei 11.960 foi declarada inconstitucional por arrastamento. A parte sobre precatório naquele julgamento primeiro e a parte depois no tema 810 de repercussão geral. Sobrou a Lei 994/94/97. E ela é aplicável, porque não tem outro critério. Porque o STF decidiu, no julgamento da repercussão geral, que era aplicar o texto original. Então, o STF, apesar de ter muita discussão sobre efeito repristinatório, decidiu, nesse caso, repristinar. É isso que eu ia falar. Então, no caso do efeito repristinatório, né? Declara inconstitucional. É difícil assim, né? E olha, eu era assistente da Fazenda, não tinha muita ação disso. Eu levei muito tempo para entender toda essa história. Mais de um ano eu levei para conseguir entender tudo isso que estava acontecendo. A lei nova era melhor ou era pior para você? Era pior. Era pior. O critério de correção era menor. O critério de correção. A diferença dava uns 20% de correção. Do valor, assim, de valor de correção. No final, eu acho que dava entre 5% e 6% do débito. Mais ou menos, era a minha impressão. Porque quando eu tinha as discussões de cálculo, porque que acontecia? Como a Fazenda às vezes embargava a execução só daquela parcela, ela assistia o valor da parcela. Então você conseguia ver o valor da parcela embargado e o valor total do débito. E a minha chefe tinha o entendimento de que aquele valor total do débito, como não foi embargado, já transitou em julgado e já pode ser executado por precatório. E a Fazenda entende que isso não pode ser executado por precatório, porque estaria dividindo o precatório e a Constituição proíbe você dividir o precatório. Mas ela fala, não, isso aqui já está transitado em julgado. E esse entendimento foi cristalizado no novo Código de Processo Civil. Na parte de execuções contra a Fazenda, ela prevê a possibilidade de executar precatório daquela parte que não foi embargada. Mas quando eu estava lá, não estava no novo Código de Processo Civil, então a gente tinha esse debate. Mas, então, existe toda... Eu conseguia perceber a diferença de valores por causa disso. Por causa desses embargos, normalmente era pouca coisa. Então, às vezes você tinha uma dívida lá de, sei lá, 100 mil reais e a diferença era 2 ou 3 de correção. Mas era contra o cidadão. Era a favor da Fazenda. Então, tem porque... O que acontece? A questão é muito complexa. Ficou muito confuso os julgamentos. Envolve muito dinheiro. Então, muita gente não entendeu o que aconteceu. Tem juiz da Fazenda que não entendeu o que aconteceu. Tem um desembargador que não entendeu tudo isso. Eu tô falando, eu levei mais de um ano fazendo decisões, escrevendo decisões, né? Porque minha chefe que assinava, é claro, mas escrevendo decisões, lendo processo sobre isso quase um ano que eu levei para conseguir entender essa situação. Porque um dia eu falei, tá, eu não consigo não entender isso, eu preciso estudar e entender. E aí fui tentar entender o máximo possível, porque a gente precisa fazer um modelo novo, na verdade, de decisão. Foi isso que aconteceu. E eu percebi que precisava estudar. Tem cara que decide, nem sabe o que está acontecendo. Decide como acha que está e foi. Então, existe muita decisão ainda que não incorporou todo esse aspecto porque não entendeu exatamente o que aconteceu nessa discussão toda. E, no fundo, o que aconteceu foi uma repristinação. O STF declarou inconstitucional a nova regra e passou a aplicar a antiga, porque não tinha regra para aplicar. Porque a alternativa era, ou não vai ter correção e não vai ter juros, ou eu vou aplicar a regra anterior. Então aplicou a regra anterior, porque é a solução que dava para ter.
E existe a possibilidade de contraprestar o particular no caso de revogação do ato antes do prazo determinado. Entretanto, os atos precários sem prazo de término não há esse dever. Que é o que a gente está falando sobre autorização e permissão. Vamos ver se a gente... vamos deixar para a próxima, a gente faz esse finalzinho de ato e já começa a falar sobre a responsabilidade civil do Estado. Tá certo? Falei demais hoje. Pode encerrar aí. Obrigado.